Hoje, na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República, você vai conhecer um instrumento jurídico adotado pelo Supremo Tribunal Federal que dá mais celeridade à justiça, o precedente qualificado. Você sabe o que é um precedente qualificado? Não. Faz nem ideia? Nem ideia. O senhor sabe o que é um precedente qualificado? Eu não. Tem nem ideia? Não. Não. Faz nem ideia? Sei não. O precedente qualificado foi criado por meio da Lei 11.418, que entrou em vigor em fevereiro de 2007. O instrumento jurídico serve para padronizar o entendimento sobre determinados julgados de relevância econômica, política, social e jurídica, para impedir que cada magistrado tenha um entendimento diferente sobre o mesmo tema. O Supremo Tribunal Federal fixa uma tese que serve de guia para todos os demais tribunais. Como explicar, por exemplo, para dois aposentados do sistema previdenciário público que um tem o reajuste, porque entrou na justiça, e o outro, que também entrou na justiça, não tem o reajuste, o mesmo reajuste. Então, a ideia do precedente é a ideia da fixação de teses para nortear o sistema judicial dali para frente, a partir da fixação da tese, de forma a dar segurança, segurança jurídica, e nesse contexto de segurança eu incluiria a ideia de previsibilidade. Desde 2007, a Suprema Corte julgou 1.192 temas de repercussão geral, quando a decisão vale para todos os casos semelhantes. Esse tipo de julgado, além de trazer mais segurança jurídica, ainda ajuda a diminuir o estoque de processos represados. Desde que o precedente qualificado foi instituído há quase 15 anos, a Suprema Corte conseguiu reduzir em 1/3 o número de recursos extraordinários. Em 2006, haviam 123 mil recursos extraordinários tramitando no STF. Em 2021, são 46 mil. A quantidade de precedentes qualificados julgados durante a pandemia teve um saldo de 320% por causa do plenário virtual. Em 2019, o STF julgou 32 temas de repercussão geral. Em 2020, saltou para 135. Neste ano, a Corte deve chegar a 60 julgados com precedente qualificado. Decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos extraordinários com repercussão geral, no julgamento das ações do controle abstrato de constitucionalidade, a exemplo da ADI, da DPF. Decisões como essas, por exemplo, são consideradas pelo Código de Processo Civil como precedentes qualificados, porque essas decisões vinculam o tribunal que as proferiu e vinculam também os juízes de primeiro grau, os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores. Racionalizar os julgados do STF foi um dos compromissos assumidos pelo presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, que determinou a criação da Secretaria de Gestão de Precedentes, com a missão de receber os recursos para análise e triagem. A segurança jurídica que o Supremo traz, criando precedentes, pode evitar, inclusive, novos processos, ou pode, inclusive, ajudar em conciliação ou na resolução de questões que não precisam necessariamente ir até o judiciário. Nós temos hoje 75 milhões de processos em andamento no Brasil. Não precisamos desse tanto de processo e o Supremo está atuando forte nisso. A Secretaria ainda faz o trabalho de catalogação, indexação e divulgação dos julgados com repercussão geral. O instrumento de pesquisa conta com mais de 4.700.000 acessos. Paralelamente a essas consultas, o STF lançou em setembro desse ano um compilado dos precedentes qualificados, na intenção de facilitar a pesquisa dos profissionais da área de direito.